RTX 4060 ou então RX 6750 XT. Muita gente tem dúvida de qual dessas duas placas comprar. Eu recebo um monte de comentário que tá aí na tela constantemente. E embora sejam placas de categoria diferentes, a RX 6750 XT é mais para concorrer com a 4060 Ti, mas elas aparecem muito com preços bem próximos. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a RTX 4060 tá custando, a menor que eu encontrei, R$ 1.899, e a RX 6750 XT tá custando R$ 2.099. Então é uma diferença de R$200, sendo que em novembro, nessas promoções pré-Black Fraud, eu já cheguei a ver ela por R$ 1.899. Foi breve, mas teve. E eu acho que esse vai ser o preço real na última semana, na Black Fraud de verdade. Enquanto a RTX 4060, eu imagino que vai cair algumas poucas unidades para R$ 1.699. Então a diferença de R$200 vai permanecer. E muita gente tem a dúvida, qual das duas comprar? Por isso, hoje eu vou fazer um teste comparando as duas. Eu tô aqui com um PC que geralmente eu uso para fazer teste, que é um i5 3600K a 5.5 GHz. E a gente vai testar uma bateria de 5 jogos, para limitar também o escopo, para não ficar muito jogo, senão eu ia perder dias fazendo esse teste. E a gente vai testar o desempenho bruto, o desempenho com upscaling ligado, no caso da NVIDIA DLSS, né? E no caso de AMD com FSR. E a gente vai também habilitar o Frame Generation nos jogos que permitirem. Então cada jogo vai ser testado 3 vezes. Por isso que eu não queria botar muito mais jogos, para vocês verem realmente a situação diferente em cada cenário, né, de configuração que você colocar. Vamos começar com os testes em 1080p, lembrando que os gráficos estão no máximo que o jogo permite, só que com Ray Tracing e tecnologia de ganho de desempenho off, a menos que eu diga ou que esteja escrito na tela de alguma forma. Vamos começar com Cyberpunk 2077, que é um jogo bem completo. Nele dá para testar Ray Tracing, Frame Generation, Upscaling, dá para testar tudo. No desempenho bruto, com tudo que é tecnologia de ganho de desempenho desligado, a RTX 4060 fez uma média de 79 FPS, já a 6750 XT entregou 97 FPS de média, com uma vantagem de mais ou menos 20% para a AMD. Ativando o DLSS qualidade na 4060, ela vai para 87 FPS de média, mas ativando o FSR na 6750 XT, ela continua na dianteira com 118 FPS. Muita gente fala que a vantagem da RTX 4060 é o Frame Generation que tem no DLSS 3, que faz a placa, aqui nesse caso, saltar de 87 para 143 FPS de média. Pois bem, o FSR 3 na AMD também tem a capacidade de fazer Frame Generation. É uma tecnologia diferente, mas com o mesmo princípio, a mesma ideia pelo menos. E faz a RX 6750 XT pular para 208 FPS de média, 45% a mais do que a 4060. Agora, com tudo isso ativado, Frame Generation, DLSS, no caso FSR de placa da AMD, e ainda Ray Tracing, a 4060 finalmente ganha aqui um duelo. Ela faz 101 FPS de média contra 92 FPS de média do lado da AMD, mostrando a superioridade da NVIDIA em Ray Tracing. Partindo para Alan Wake 2, outro jogo pesadíssimo, mesmo em 1080p, com todas essas tecnologias de desempenho desligadas, a RTX 4060 fez uma média de 49 FPS e a RX 6750 XT 56 FPS de média, uma vantagem de 14%. Se você ativar a DLSS na NVIDIA, a RTX 4060 vai para 65 FPS e ativando o FSR qualidade, a RX 6750 XT amplia sua vantagem para 79 FPS. Hellblade 2 é outro jogo muito pesado, mas ele é um representativo do que você pode esperar em jogos da Unreal 5, então é interessante trazer ele aqui. Em 1080p, com tudo desligado, a RTX 4060 faz apenas 40 FPS de média. Sim, o jogo é muito pesado. Até a RX 6750 XT pena nele, ele sofre nele, fazendo apenas uma média de 47 FPS. Pode parecer pouco assim a diferença em relação a 4060, mas percentualmente a diferença é de 17%. Ativando o DLSS qualidade, pelo menos nesse primeiro capítulo do jogo, que é onde eu gosto de testar, a RTX 4060 fez a média de 62 FPS, enquanto a RX 6750 XT com FSR em qualidade entregou a média de 70 FPS cravado.
Continuando os testes, outro jogo pesadíssimo agora, mas que eu acho interessante trazer porque ele testa os limites de VRAM da RTX 4060, que é apenas 8 GB, é The Last of Us Parte 1. Nele eu sinto que a pouca VRAM está limitando o desempenho da placa. Prestem atenção nos dados da tela que vocês vão ver que a RTX 4060 está sempre no limite de VRAM. Em 1080p, no Ultra, com as tecnologias off, a RTX 4060 fez uma média de 58 FPS e a RX 6750 XT uma média de 86 FPS. Uma diferença bem significativa de quase 50%. Ativando o DLSS e FSR em qualidade em suas respectivas placas, a 4060 sobe para a média de 71 FPS e a RX 6750 XT 106 FPS. Colocando aqui mais uma muletinha de desempenho, que é o Frame Generation de cada marca, a RTX 4060 entrega uma média de 115 FPS contra 182 da RX 6750 XT. Errata, na verdade, é FSR 3 tanto na 4060 quanto na RX 6750 XT como Frame Generation. O jogo não tem aqui DLSS 3 com Frame Generation da Nvidia. E para finalizar, um jogo um pouco mais antigo, mas que continua tendo gráficos muito lindos e que por muito tempo foi difícil de rodar em placas intermediárias acima de 60 FPS no talo. Red Dead Redemption 2 em 1080p com tudo no máximo e tecnologias de desempenho desligadas, ou seja, que é o desempenho bruto. A RTX 4060 fez uma média de 77 FPS no benchmark interno do jogo e a RX 6750 XT uma média de 97 FPS. Ativando o DLSS na RTX 4060, o desempenho sobe para 90 FPS, a média aqui no caso. E a RX 6750 XT com FSR em qualidade também sobe para a média de 109 FPS, uma vantagem de 21%. O gráfico geral é esse aí que vocês estão vendo na tela. A RX 6750 XT só perdeu quando ativamos Ray Tracing em Cyberpunk 2077. De resto, ela deu assim um sacode na RTX 4060. Agora partiu um comparativo mais rápido em 1440p em Quad HD, porque já foi tanto número na tela que tá todo mundo já cansado, então vamos ser mais rápido agora. Em Cyberpunk 2077 no Ultra, 1440p, DLSS qualidade e Frame Generation off, a RTX 4060 fez uma média de 56 FPS, enquanto a RX 6750 XT com FSR qualidade entregou a média de 74 FPS. Já no Alan Wake 2, com as mesmas configurações, só que aqui com alto em vez de ultra, porque esse é o preset máximo do jogo, a RTX 4060 entregou em Quad HD uma média de 51 FPS e a RX 6750 XT uma média de 61 FPS, 19% a mais para AMD. Em Hellblade 2 a diferença percentual foi quase a mesma coisa, só que aqui é o desempenho bruto, com DLSS/FSR desligado e sem Frame Generation. A placa da Nvidia entregou a média de 27 FPS e a da AMD 32 FPS de média. Números bem ruins, bem capengas, né? Mas aqui tá sem DLSS e também a gente tá em Quad HD, vocês têm que lembrar disso. The Last of Us Parte 1 foi o jogo que mostrou maior discrepância em 1440p, se bem que em Full HD também, vai. No preset Ultra e DLSS qualidade, a média da RTX 4060 foi de 55 FPS e a média da RX 6750 XT foi de 80 FPS, então uma vantagem de 45% para a AMD. Em Red Dead Redemption 2, com DLSS on, a RTX 4060 entregou a média de 72 FPS e com FSR on em qualidade também, a RX 6750 XT fez a média de 90 FPS. O gráfico novamente mostra a vantagem da RX 6750 XT em todos os jogos em Quad HD. Acho que não ficou nenhuma dúvida de que a RTX 4060 é inferior à RX 6750 XT. Até pelo motivo que eu falei no começo do vídeo, de que são placas de categoria diferente. A gente só tá comentando aqui porque muita gente tem dúvida entre as duas, já que em períodos promocionais elas acabam ficando em preços bem similares. Os dados que eu tenho aqui é que em 1080p a 6750 XT é 14,6% melhor do que a RTX 4060 e em 1440p a 6750 XT é 29,12% melhor do que a RTX 4060. Então de fato é uma placa de um patamar acima, né?
Só que vocês têm que lembrar que esse negócio de FPS não diz a história toda. A gente testou aqui no desempenho bruto, não tem nenhuma dúvida de que a RX 6750 XT é mais poderosa. Mas quando a gente usa tecnologias como Frame Generation, tanto da AMD, que é o FSR3, quanto da NVIDIA, que é o DLSS 3, e também quando a gente está usando Upscaling, o da NVIDIA é o DLSS 2, né? E o da AMD é o FSR, que tem o 2 e o 3. Aí dependendo do jogo, você vai usar um ou outro. Elas não têm a mesma qualidade. Em relação ao Upscaling e Frame Generation, a NVIDIA tem uma qualidade bem superior em relação à AMD. Tanto que se vocês voltarem os vídeos aí, em Cyberpunk principalmente, coloque lá no teste que tem Frame Generation ligado e também o Upscaling ligado, no caso FSR/DLSS. Vocês vão ver que quando olha assim um detalhe de fundo, uma grade, uma imagem mais distante, vocês vão ver que o DLSS tem uma imagem muito mais limpa. Só que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não usaria Frame Generation em nenhuma das duas, porque fica meio zoado, fica cheio de artefatos na imagem, principalmente quando você está se movimentando muito rápido, Cyberpunk, tá tendo um combate, fica meio borradão a imagem. Não fica legal em nenhuma das duas. Eu acho que essas tecnologias elas funcionam melhor em Quad HD, em 4K, em 1080p eu não gosto muito não. Eu ainda uso o DLSS e o FSR mesmo em 1080p, que dá pra notar que em algumas coisas fica pior, embora a imagem fique mais nítida, né? Mas ainda dá pra usar porque você tem às vezes um ganho de desempenho significativo perdendo pouco ali da imagem. Outra vantagem da NVIDIA é em relação a Ray Tracing. Vocês viram aí que foi o único cenário em que a RTX 4060 ganhou da RX 6750 XT. Mas aqui um outro banho de água fria em vocês. Eu não acho que essas placas são para rodar nenhum jogo com Ray Tracing ativado, tirando algumas exceções como Cyberpunk, que tem um Ray Tracing bem otimizado, mas um jogo que sai em 2025, sai até em 2024 que use Ray Tracing, é muito difícil você conseguir jogar, só se ativar Frame Generation, e aí tem os problemas que eu falei anteriormente, de borrão, de artefatos. Então é uma vantagem, mas que no final das contas não faz muita diferença não. O meu veredito seria o seguinte, você só vai jogar no PC, vai de RX 6750 XT se você pegar por um preço bacana, R$ 2.099 ou em promoção R$ 1.899, porque ela tem 12 GB de VRAM contra 8 GB de VRAM da RTX 4060. E além disso, você vai ter uma longevidade maior no 60 FPS, mesmo em 1080p, pela VRAM, pelo desempenho aí a mais, né, que você viu que a média é 14.6, mas tem jogos que a diferença foi até 40%. Então, para jogar, definitivamente eu iria de RX 6750 XT, porque o desempenho bruto dela vai fazer com que seja uma placa que seja muito mais duradoura para quem não fica trocando de placa de vídeo frequentemente. Porém, se você cria conteúdo, se você edita vídeo, aí eu tenho que dizer que é melhor você ir de RTX 4060, porque o codec de vídeo faz diferença. O codec de vídeo da NVIDIA, o NVENC, é assim muito superior a qualquer coisa que essas placas da AMD conseguem produzir. É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deu muito trabalho de fazer, porque é muito testezinho e ainda mais muitos testes não automatizados, né? Vocês viram aí que eu tinha que andar mesmo no cenário, não era o benchmark interno. Inclusive nos próximos vídeos eu vou procurar jogos que já tem benchmark interno para me dar menos trabalho. Então é isso, obrigado aí, não esquece de deixar seu like, de comentar e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!